Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Para comemorar os 15 anos do nosso podcast, estamos lançando uma série especial sobre Sir Ernest Shackleton. Este é o primeiro episódio dessa série e conto com a presença de uma convidada especial, minha amiga e colunista do Extremos, doutora Dani Silvestre. Ela é referência no assunto Shackleton, Antártica e medicina de aventura. E hoje vamos falar sobre a vida de Shackleton antes, durante e depois da expedição do Endurance. A seguir, lançarei mais 8 episódios explorando a liderança extraordinária de Shackleton durante a expedição transantártica. Cada episódio, que terá em média 10 minutos, abordará aspectos essenciais de sua forma de comandar, desde a formação de equipes, a gestão de crises e a motivação, até o impacto duradouro do seu legado. Com exemplos reais, veremos como Shackleton manteve seu time unido e determinado diante de condições extremas, tornando-se um modelo atemporal de liderança, estratégia e espírito de equipe. Então prepare-se para embarcar nessa jornada incrível e vamos conhecer agora tudo sobre a vida de Shackleton com a doutora Dani Silvestre. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, Elias? Como vai? Tudo bom. Dani, já está de volta no Brasil? Eu já estou de volta, Elias. Cheguei agora dia 1º de fevereiro, mas já pensando em voltar, Elias. Onde você tá? Porque eu vi seus posts no Instagram. Onde Olha, você eu tava? estava no lugar que eu mais adoro, né, nesse mundo, que é a Antártica. E dessa vez, depois de 2 expedições como turista, eu consegui um contrato como médica de expedições aéreas remotas e parti então para a Antártica via Punta Arenas, no Chile, para uma expedição de esqui usando helicópteros de clientes da Finlândia e da Islândia. E foi muito legal visitar uma parte que eu ainda não tinha estado, que é a Península Antártica. Ah, fantástico. Para quem não te conhece, se apresenta, porque você é médica, colunista também do Extremos. Se apresente, Dani. Então, Elias, eu sou, na verdade, uma pessoa muito interessada, né, em história natural, em literatura polar, e mais em determinado momento acabei, então, indo para a medicina, também por gostar bastante da área. Fiz cirurgia geral, cirurgia pediátrica, e com 15 anos de formada, eu acabei começando a estudar medicina em áreas remotas. Fui para o Nepal, fiz curso de medicina de altitude, para a Noruega, curso de medicina polar, depois fiz uma pós-graduação internacional no Reino Unido, né, que me deu bastante conhecimento, e meu gosto, né, por estudar, por literatura, por história, me fez, então, aprender muito, né, sobre a Antártica e sobre história polar. E eu queria muito ir para a Antártica em alguma ocasião, né, como médica, além de já ter ido como turista. Então foi muito muito bacana, né, essa última experiência. Fantástico. Ô, Dani, a gente está em início de 2025 aqui, hoje é dia 17 de fevereiro. Você ainda se recorda como você conheceu a história do Shackleton, do Endurance? Sim, Elias, nunca me esqueci. Foi através da leitura, da literatura, e eu me lembro que foi quando a Caroline Alexander lançou, em 98, o livro Endurance, que tem, né, aquela capa, agora ela está na 2ª edição, tem aquela capa icônica, bonita, né, com a foto do Hurley na capa, e que trazia as fotos do Hurley. Então, eu me lembro que não foi o primeiro livro que eu li, de Expedição Polar, eu li A Última Expedição do Scott, mas eu me lembro muito, foi muito pontual o lançamento do livro da Carolina Alexander. Fantástico, realmente esse livro é muito bonito, ele chama atenção. Eu conheci, você conheceu em 98, eu não sabia desse livro em 98. Só fiquei sabendo no início de 2000, em fevereiro. Eu estava dentro de um ônibus, seguindo de Campinas, indo para Florianópolis,
que eu ia fotografar a Copa Davis, que o Guga ia jogar, o Meligeni, o Jaime Sims, que acabaram ganhando da França, né? E eu levei um livro, falei, deixa eu levar um livro para eu ler durante a viagem, vai ser longa, né, de ônibus. E eu levei o livro Fantasmas do Everest, que foi quando encontraram o corpo do Mallory, né? Aham. E eu levei o livro e um cara que tava nos bancos mais um pouco para trás, na hora que passou, ele assim, olhou, o que você tá lendo? Aí ele viu, achou bonito, poxa, que legal. Aí eu falei, espera um pouco, vou te mostrar uma coisa que eu tô lendo, que eu trouxe também. Aí ele apresentou para mim o Endurance. Falei, não acredito, né? Eu nem conhecia. Quando eu voltei da Copa Davis, aí eu fui lá e comprei, que é aí que eu fiquei conhecendo a história. E aí eu comecei, o primeiro que eu li realmente foi o Endurance, que para quem gosta de fotos, né, que tem as fotos do Frank Hurley, nossa, é maravilhoso. A história também é fantástica, né? Exato. É interessante você comentar dos anos 2000, do início dos anos 2000, que foi também quando a editora Alegro lançou a coletânea Mundo Afora, que tinha em português o livro Sul, que foi o primeiro livro que o Shackleton escreveu, né, sobre a expedição dele, e também o Polo Sul do Amundsen e a última expedição do Scott. Então eles lançaram essa trilogia. Hoje a gente ainda encontra, mas realmente quem lê a história, Elias, começa a ficar muito interessado, vai procurar outras fontes, filmes, documentários e aí é um caminho sem volta. E o legal é que todos esses livros, né, A Pior Viagem do Mundo, né, vários livros dessa época, eles se conectam, porque em um momento eles citam alguém que faz parte de outro livro, então isso é muito legal, muito jóia. Eles vão contando todas as expedições, vai aparecendo a era heróica toda, né? Uhum. Não, assim que eu comecei a me especializar e ler, eu fui percebendo que um copiava o outro, né? E que vários, eles eram influenciados uns pelos outros, né? Sim, sim, legal. Então vamos, aqui hoje a gente vai contar um pouco da história antes da expedição, durante a expedição, né, do Endurance, e depois o que aconteceu, o que foi encontrado depois, que recentemente, né, até que eles lançaram um Uhum. documentário. Como que foi a chegada do Shackleton até a expedição do Endurance, né? Eu tenho aqui que ele nasceu em 15 de fevereiro, acabou de fazer aniversário, você tinha me avisado isso, né? Ele fez 151, completou 151 anos, Elias. Verdade. E ele nasceu na Irlanda, em Kildare, num condado que fica mais ou menos a 1 hora de Dublin. E a família dele era quaker, eles eram fazendeiros, alguns eram viajantes, e ele tinha um tio também que tinha já navegado na Royal Navy, então ele tinha já alguma familiaridade, né, com assuntos do mar. E ele ficou nessa casa até os 6 anos de idade. O pai dele quis estudar medicina aos 33 anos de idade, se mudou para Dublin, e em Dublin, então, ele ficou mais 4 anos, né, até os 10 anos de idade. E ele Ah, era o tá. segundo filho de uma família grande, ele tinha 7 irmãs mulheres. E também foi muito influenciado, né? Por ele era muito amoroso com elas, com a família. Mas ele, assim, não era bom aluno, não, Elias. Ele era muito carismático, muito afetivo, amoroso, gostava de poesia. Ele gostava de procurar tesouros escondidos. Ele achava que ele cavava o quintal, achando que ia encontrar tesouros. Então, ele era muito curioso, né? E aí, aos 6 anos, ele vai para Sydenham, também na Inglaterra, e lá ele vai para o Dulwich College, conhece o John Keeler Hewitt, que foi depois o maior financiador da expedição dele no Quest, e ele entra na Marinha Mercante com 16 anos. Ele vai sozinho para Liverpool, entra numa primeira expedição em 1890 e ele passa os próximos 10, 11 anos viajando o mundo. Ele vinha para casa, ele ficava 2, 3 anos e voltava, vinha e voltava. E ele foi para a primeira viagem para o Chile, para Valparaíso, depois ele foi para a Índia, foi para a Austrália, foi para Maurícios, ele pegou a febre de Maurícios, ele teve uma infecção, foi internado numa ocasião, foi para Nova Zelândia. Então, a gente conhece muito pouco, né, essa história. Quando você começa a ler as biografias, você vai vendo que ele simplesmente era um viajante. Ele nunca parou de viajar. E aí ele então, né, conhece a Emily Dorman, né, através da irmã dele, e da irmã. Mas ele, assim, ele era um viajante. Até que em 1901,
acontece, então, de ele entrar, né, na expedição do Discovery, que é, então, a primeira expedição científica nacionalista britânica, né, comandada pelo Scott. Ele entra ali como segundo oficial e aí a história conta por si, né, como que ele foi, então, ganhando, né, essa experiência polar e antártica, principalmente. Ele não era, ele não foi, ele participou de 4 expedições à Antártica e a primeira que ele liderou foi no Nimrod, né, em 1907. Mas durante o Discovery, ele participava das coisas científicas. Ele, inclusive, foi a primeira pessoa a olhar o platô polar de cima, numa experiência que eles fizeram de balão. Era o Shackleton que era o homem que estava no cesto de balão do Discovery. Fantástico. É muito interessante, ele foi ganhando carisma. E na expedição do Discovery, então, ele, o Wilson e o Scott, o Wilson era o médico do Discovery, né? Eles chegam na posição mais ao sul até então, na latitude 82,17, mas o Shackleton fica doente. Não se sabe ao certo se era escoburto ou se era beriberi, que é uma deficiência de vitamina B1, mas o fato é que eles tiveram que voltar, né? Isso deixou eles andaram 1.540 quilômetros, 93 dias, e isso deixou o Scott muito desapontado, né? Ele culpa, mas dizem, né, os historiadores que ele culpa o Shackleton por não ter chegado ao polo nessa ocasião. Mas a expedição do Discovery ela não era uma expedição voltada para o polo, e sim para a ciência, mas secundariamente, né, Elias, o polo estava ali, né, se apresentando. Mas então É ele isso, volta, né, do Discovery, o navio Morning vai buscá-lo, ele volta então para a Inglaterra, e ele então pensa muito, né, em liderar uma expedição até que ele monta a expedição do Nimrod, que de 1907 a 1909 junta então também uma tripulação bastante experiente, e o Nimrod ele tem façanhas incríveis, né? Ele acaba indo mais ao sul ainda do que o Discovery foi, a 88,23, ele chega a 97 milhas do polo, né, com mais 2 companheiros. Eles foram os primeiros que escalaram o Erebus, né, o vulcão ainda ativo, né, na Antártica. Eles chegaram ao Polo Sul magnético, que é diferente do Polo Sul geográfico, então eles fizeram também essa expedição com êxito geográfico, e foi o primeiro a avançar pela geleira Berdmore. Berdmore, na verdade, era um nome também de um financiador da expedição, mas esse caminho através da geleira Berdmore, eles abriram um caminho para o coração da Antártica, tanto é que ele escreve o livro The Heart of the Antarctic, né, e esse livro é publicado em 1909. Então, com a expedição do Nimrod, acho que foi uma grande, muito se fala daquela caixa de uísques, né, um fato muito curioso, que depois de 100 anos, obras de conservação a cabana do Nimrod está de pé ainda, ela fica ali pertinho de McMurdo, no Mar de Ross, e obras de conservação, depois de 100 anos, acharam uma caixa de uísque com 11 garrafas, e a McKinley fez os testes e o uísque ainda era palatável, então eles recriaram uma edição do uísque. Eu estive lá, Elias, em 2020, numa expedição de semicircunnavegação na Antártica, e tentamos desembarcar, mas não conseguimos, por condições climáticas, é muito difícil desembarcar ali, mas conseguimos desembarcar na cabana do Terra Nova, né, que foi a segunda expedição do Scott, a fatídica expedição onde o Scott veio a falecer, chegou ao polo, veio a falecer depois. São muitas histórias, acho que a gente vai acabar se concentrando mais no Shackleton, né? Mas existem cabanas da era heróica nessa região e elas podem ser visitadas, né? Nem todas são de muito fácil acesso. Bem, com o Nimrod, né, ele não consegue realmente chegar no polo, ele tinha esse objetivo, mas ele teve esses êxitos geográficos. E quando ele lança The Heart of the Antarctic, a figura que leu o livro foi o Amundsen. O Amundsen leu esse livro, descobre a Baía das Baleias, né, que foi dado esse nome pelo Shackleton, inclusive. O Bonskenvik já tinha estado lá na expedição do Southern Cross, mas o Amundsen olha e fala, olha, tem essa baía, né, então, e ele aporta depois com o Fram
na ilha de Roosevelt, ali na Baía das Baleias, e faz um outro caminho. Ele não entra pela geleira de Berdmore, ele entra por outro glaciar mais próximo e consegue, então, chegar antes que o Scott no Polo, em 14 de dezembro, né, de 1911. Então, você vê que a gente está comentando aqui como certamente, né, o Shackleton influenciou o Amundsen, uns liam uns livros dos outros, todos leram as coisas do Nansen, a travessia da Groenlândia, a viagem dele para o Polo Norte, então tem tudo, nada foi assim, tudo foi sendo construído ao longo do tempo. E depois do Nimrod, então, em 1909, quando a expedição acaba, o Shackleton foi dar N palestras no mundo todo. E vem, então, depois a expedição do que a gente já falou do Terra Nova, vem a expedição do Amundsen. Então, assim, Polo Sul geográfico descoberto, alcançado. Polo Norte, provavelmente alcançado, essa história é outro podcast, né, Elias? Cook, Perry, quem foi, quem não foi, talvez nenhum tenha estado lá, mas a comunidade científica acreditava que tinha sido Perry. Isso, em Inclusive, na Royal 1909. Geographic Society tem uma foto dos três, né? O Perry, o Amundsen e o Shackleton. E aí Legal. o Shackleton fala, eu quero fazer alguma coisa muito legal, eu quero ser famoso, eu quero... E ele decide, vou cruzar a Antártica a pé. De um mar ao outro, do mar de Weddell, ou seja, de uma costa até a outra, até o mar de Ross. Vou cruzar a Antártica a pé, para isso vou precisar de 2 navios. Então, um deles, né, foi comprado, era o Polaris, que depois foi batizado de Endurance, por um lema da família do Shackleton, né, By Endurance We Conquer. E ele tinha o Aurora, que era um outro navio, para ir para a Ilha de Ross. Então, a expedição, eu achei muito legal você colocar, né, no nosso contato prévio, a expedição imperial transantártica, porque o Endurance era só um dos navios da expedição, né, Elias? A gente tinha o Endurance e tinha o Aurora do outro lado, e no Aurora morreram 3 tripulantes. Se fala pouco, né, da expedição do Aurora, ou a Ross Sea Party, é assim que ela é conhecida. Então foi assim que ele chega na expedição imperial transantártica, com esse objetivo de atravessar a Antártica de uma costa a outra, tendo então o depósito de suprimentos. O Aurora, a tripulação da Aurora, ela ia fazer o depósito de suprimentos até o polo, para que quando ele chegasse no polo, então ele tivesse depósitos de comida, né, de abrigo ao longo do caminho. Só que o Aurora nunca soube o que tinha acontecido, né? Eles fizeram o trabalho deles, ficaram esperando, mas nunca souberam o que de fato havia acontecido. Foram saber muito tempo depois. Ah, legal. Olha, a gente está sendo bem cronológico aqui, né? Você está sendo, né? E a expedição do Endurance, ele começa em 1914 e começa praticamente no início da Primeira Grande Guerra, né? Sim. Tanto é que quando o Shackleton ia partir, começa a guerra, então e agora, né? Então ele recebe um comunicado, um telegrama dizendo prossiga. E então ele vai, né? Ele chega, ele não embarca imediatamente, né? Na Inglaterra, ele vai embarcar em Buenos Aires por causa dos preparativos. E uma coisa muito legal, acho que da expedição do Endurance, e que é sempre contado, e que você tantas vezes contou aqui, né, até na sua expedição para o Ártico, né, Elias? Procuram-se homens, né? É aquele trecho de jornal. A gente precisa começar a contar essa história com aquele trecho, né? Procuram-se homens, né? Quem lê aquilo fala, meu Deus, eu não vou, né? E, surpreendentemente, 5.000 pessoas apareceram. Nossa. Com aquele anúncio ali, 5.000 homens e mulheres. E houve reclamações das mulheres que não foram aceitas, né? Mas tinham mulheres também. E ele entrevistava todos e ele achava que na entrevista você tinha que mostrar otimismo, todas aquelas características que a gente vê sobre liderança, né? Coragem, otimismo, lealdade e uma habilidade para cantar, né? Ele escolhia assim. E eu digo que ele escolheu a dedo, né, os tripulantes do Endurance. Muito bom, Claro muito bom. que a gente sabe, né, então, em Buenos Aires, quando o Endurance chega,
nós temos aí a entrada, então, de duas novas pessoas, e uma delas o Percy Blackborough, né, que se escondeu dentro do armário. E quando o navio já avançava ali pelos mares do sul, foi descoberto. E foi Uhum. levado pro capitão, né, pro comandante, para a sala de comando lá. E o Shackleton, ele acha que o Shackleton vai acabar com ele. E o Shackleton fala: olha, eu gostei muito da sua coragem, mas eu vou te colocar para trabalhar. Então, ele foi um mestre, né, na gestão de pessoas, Elias. Uhum. Exato. E embarcaram 28, né? Nos finalmente, então, 28 pessoas rumo ao sul. 28. Shackleton mais 27, um gato, né, um Mister Ih, Chip, cães, e eu já li, mas eu não tenho certeza, eu até perguntei para um historiador se tinha um canário, e esse canário chamava ah, Fridtjof. tá. Tá. Então, existe essa dúvida. Mas o É. gato, né, a Mister Chip, ela fez uma amizade com o carpinteiro, que era o Chip McNish, e ela é muito afetuoso, né? A Carolina Alexander também escreveu um livro, o Mister Chip, Last Voyage, onde é a gata que está relatando, mas depois se descobre que a gata não é gata, a gata é gato, a gata cai no mar e volta. Tem várias situações muito inusitadas, interessantes e engraçadas, né? Mas o Uhum. Mr. Chip, eu digo aqui do gato, porque ele foi um personagem. Ele era o pet do navio. Uhum. Além dos cães, mas os cães eles tinham uma função específica ali. Sim. O gato não. O gato ele era simplesmente o pet, né? E eu acho que Exato. isso fez uma diferença para eles, Elias. Ah, Por legal. isso que eu gosto de contar essa história. Só para retornar aqui, que a Dani comentou sobre o anúncio do Shackleton, né? Porque quando eu escrevi meu primeiro livro, o Tour de Mont Blanc, quando eu fui planejar minha segunda viagem, expedição para escrever um livro, e eu senti falta de ter uma pessoa desde o início, né? E eu falei, mas como eu convido alguém? Não conheço ninguém, ou melhor, quem eu convido nunca quer ir, né? Então é difícil. Aí eu, no início de uma madrugada, falei, cara, e se eu convidar alguém? E se eu pegar aquele anúncio do Shackleton, transformar no anúncio, mudar alguma coisinha e pegar ele como inspiração e lançar isso na internet, se alguém estaria interessado a participar de uma expedição comigo. E eu lancei no Foi estilo do fantástico, Shackleton, foi com as fantástico. mesmas palavras. Com as mesmas palavras, né? E aí eu de manhã, olha como eu lancei o primeiro. Procura-se uma mulher para uma jornada perigosa, frio intenso, 2 longos meses de caminhada, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. É o que você falou, esse anúncio espanta, né? Mas na verdade ele desafia também, né? E foi o Desafio. que, e foi o que aconteceu. Eu contei com meu irmão logo de manhã, ele falou: Imagina, ninguém vai querer ir com você tá louco, né? Passaram-se algumas horas, já tinha mais de 100 mulheres inscritas. Pronto, aí, ó. Ô, Shackleton, você não aceitou mulher, eu aceitei, pronto. Você viu? Eu tenho um amigo Aí que não. fala, ele é um viajante polar e ele fala que ele não entra em barco que não tem uma mulher, pelo menos, na Muito expedição. bom. Muito bom, dá um equilíbrio bom. E aí É, comigo, Dani, já foi ao contrário. O pessoal reclama, mas por que não pode um homem, né? é. É, muito bom, muito bom. Vamos continuar com a história, então. Bem, então eles chegam, né, até a Geórgia do Sul, que é uma ilha, né, no Oceano Austral, uma ilha subantártica, que na ocasião tinha muita atividade de baleeira, né, muitas estações. Naquela época ainda se usava, né, óleo de baleia, gordura, enfim, e era uma atividade econômica, industrial, né, e o Shackleton já havia estado lá, mas ele foi alertado, Elias, pelos homens, pelos marinheiros, disseram, olha, as condições de gelo não estão muito boas nessa temporada, tem gelo avançando aqui, parece que está mais frio, enfim, mesmo assim, né, ele decide partir e ah, a quase 200 quilômetros, ou um dia, eu não vou falar em milhas, eu vou usar quilômetros, mas há quase um dia para ele desembarcar na Bahia Vessel,
o Endurance fica preso no gelo. E é muito interessante que ele escreve como uma amêndoa em uma barra de chocolate. Uhum. Acho que todo mundo aqui já comeu um chocolate com uma amêndoa. É, é exatamente aquilo. Ele fica imóvel, parado, mas o gelo não é parado, né? O gelo ali, a corrente oceânica, ela tem uma movimentação anti-horária, no sentido, né? Ela vai empurrando a embarcação para o norte. Então, o Endurance para, isso foi mais ou menos em 18 de janeiro, e ele certo, olha, tá? Temporada, verão, é claro que o barco vai ser solto, porque era Uhum. comum essas situações acontecerem e o barco ser solto. Tem alguns documentários, né? Documentários ou filmes mesmo, o Sul, existem trechos reais que aparecem também no documentário do Endurance, o último, de eles tentando abrir caminho. Não sei se você lembra, Elias, eles tentam empurrar o gelo, tentam Uhum. serra, tentam se Isso. acidentam, caem na água, voltam, assim. Eles estavam já numa tentativa mais desesperada de soltar. Então o gelo abria e fechava, até que fechou de vez. E quando fechou de vez, eles não tinham nada para fazer, a não sei esperar. E esperaram, passaram o inverno abrigados dentro do navio, Ô, até Dani. uma situação muito interessante, que aí caiu a noite, né, Liz? Foram Uhum. 3 meses de completa escuridão, ainda dentro do navio, e nós temos aquelas fotos, eu recomendo muito que os nossos ouvintes pesquisem essas fotos do Hurley durante a noite, né? Toda a técnica que ele usou de flashes, de composição de luz. O Hurley era um fotógrafo australiano muito experiente, e ele fez fotos fantásticas, né, do Endurance. Tem um livro de fotos só da expedição do Endurance. Então, essas fotos à noite dá para você sentir o que, que era estar ali, né? Um Uhum. frio extremo. E o Shackleton fala: olha, nós vamos transformar. Tanto é que ele chamava, começava a chamar o Endurance de Ritz, como um hotel francês sofisticado. Então, ele Sim. tirou as roupas mais quentes que eles iriam usar na travessia, deu para os homens, ele mudaram, né, o local onde eles dormiam dentro das cabines também foi modificado, tudo para eles terem um maior conforto. Então, nessa situação, você já via, né, uma postura do líder, né, que foi, né, o Shackleton, e tinha uma grande cooperação também. Bom, o inverno passou, eles Então, chegaram Ô na Dani, primavera. Ah, seguinte, uma coisa que me pegou depois, faz pouco tempo também, mas eu não tinha certeza, fui pesquisar o porquê, né? Eles estavam quase 200 quilômetros da costa, onde eles iam desembarcar. Aí me veio na cabeça, porque fazia muito tempo que eu tinha lido o livro, eu não lembrava exatamente o motivo. Falei, por que eles já não começaram a expedição a partir do barco? Porque se eles iam é. atravessar a Antártica inteira, que era, sei lá, quase 3.000 quilômetros, mais 200 quilômetros não era nada. Você sabe que isso chegou a ser cogitado por ele, né? Isso. Isso chegou a ser cogitado, por que não? Mas seria muito complicado a logística de arrastar os botes, de sair, né, com tudo, todas as provisões. Eles chegou a conversar com o Audi sobre isso e decidiram que não. Que o melhor seria esperar, porque eles tinham uma fé, Elias, que que o navio, que o gelo ia abrir, né? E Isso. a partir do momento, o tempo foi passando, e assim, o gelo, o navio não ficou estático, ele começou a subir, a derivar mais para o norte. E quando eles se deram conta dessa possibilidade, será que a gente vai, não vai? Eles já estavam mais ao norte ainda, né? Porque Uhum. eles tinham, né, os sextantes, o Worsley era um hábil navegador, né, fazia as determinações de latitude e longitude com muita precisão. Então, eles já sabiam que quando eles cogitaram a possibilidade, vamos, não vamos, é muito arriscado, mas eles já estavam muito mais ao norte. Uhum. Tanto é que o navio, em um mês, né, quando a gente fala, quando o navio mesmo começou a adernar e afundou, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, já tinha avançado demais para o norte, né? Já tinha Uhum. se afastado demais da costa. Então, imagina um movimento anti-horário, o gelo é uma banquisa, é um mar congelado, aquele mar ele não é estático, e ele vai empurrando o navio para o norte. E isso também foi a sorte deles. Foi isso que Uhum. os fez chegar mais perto da Elefante, né? Uhum. Ah, Então, mas legal. isso foi cogitado, interessante você lembrar. Mas eles Uhum. ficaram nessa situação no navio até que
abre, não abre, abre, não abre, e não abriu. E só não abriu como começou a adernar, a entrar água. Então, em mais ou menos meados de outubro, o Shackleton já vê que a situação é desesperadora, começa a tirar as provisões, né, de dentro do navio. Ele permite que os tripulantes tirem seus pertences, mas fala, olha, pessoal, é 2 quilos por pessoa que a gente vai tirar. E aí, o que ele recomenda muitíssimo que eles tirem são as cartas e fotos da família. E isso fez muita diferença também, né? O Hurley, né? Imagina o Hurley ter que escolher as placas de Nossa. foto. Me parece, eu não tenho certeza desse número, tá, Elias? Mas parece que tem entre 150 e 200 filmes embaixo d'água. Nossa. Parece que, mesmo com tudo que foi recuperado, ainda tem essa quantidade de filmes dentro do Endurance. Tem o lance Eu da não sei caixa se de ouro, né? Que ele jogou também fora. a própria Bíblia, né? Ele jogou e aí o McCarthy pega a Bíblia e coloca dentro das calças, esconde. Ah, Depois essa Bíblia, eu cheguei a vê-la lá na Royal Geographic jura? Society em Londres. Eu falei, mas como ela sobreviveu, né? Não, o É. McCarthy escondeu na calça, porque ele foi jogando coisas que não eram Uhum. interessantes. E aí ele vai saindo, tira os cachorros, deixa os cachorros um tempo, os cães, né, perto do navio, até que ele precisa. Essa é uma parte muito dura, né? O livro da Caroline mostra os cães, e Uhum. para todas as pessoas que eu dei o livro de presente, porque é o primeiro presente que eu dou para os amigos, né? Boa. É fácil, né? Já vai lendo, né? Hum. E as pessoas choram quando eles Mas faz começam parte. a sacrificar os cães, né? Uhum. Mas não tinha jeito, porque os cães, eles não comem cães, eles comem carne, eles comem ração, mas eles não comem a carne uns dos outros. É muito interessante isso. Uhum. Então foi muito difícil para eles. Então eles foram tirando e montando um acampamento. E o primeiro acampamento que ele monta chama Patient Camp, né? Eles ficam 5 meses nessa situação, acampados, então, no Ah, gelo. Por quê? Porque em outubro ele tira tudo do barco e em novembro, em novembro o navio, vou falar a palavra que me vem à mente, que é se espatifa, né? A uhum. pressão do gelo é tão grande que ele esmaga a madeira, o navio aderna, quebra um mastro. Existe vídeo também, o documentário também mostra o vídeo do mastro quebrando, dos mastros quebrando e o navio afundando. Uhum. E a forma Só, como ele afundou... Hã? só para pontuar para o ouvinte, né? Para Aham. pegar a linha da época, Temporal? o Aham. barco ele ficou preso no dia 18 de janeiro de 1915, e isso que está contando, né, que eles tiveram que sair do barco, foi dia 27 de outubro, né? Então 27 de outubro, exato. olha o tempo que eles ficaram presos no barco, hein? Muito tempo, então, muito tempo. Passaram o inverno e aí se deram Uhum, conta, o Shackleton falou, a gente tomou a decisão, temos que sair, uhum, né? E entrando água até que ele aderna, e quando o Endurance finalmente naufraga, que é novembro, e aí a data correta, eu acho que é 21 de novembro, Elias, são tá, muitas datas, né? isso. 21 de novembro, tem aquela foto do Hurley olhando, do Wilde, olhando, né, para o navio. O Wilde era o segundo em comando, e o Shackleton fala, "She's gone, boys." Hum, E ele fala essas duas frases, acho que é importante eu mencionar, porque são frases de muito impacto e que nos ajudam muito também a, a, a lidar com as nossas vidas, que é "She's gone", ou seja, o barco foi, "and now we go home." E agora a gente vai ter que ir para casa. Então, só tinha uma coisa para fazer, ir para casa. Só que eles não tinham mais casa, Elias. O barco tinha espatifado e afundado. E eles não tinham terra embaixo dos pés deles. O que eles tinham eram só gelo, era o mar congelado, né, que também fazia pressão. Tanto é que eles montavam um acampamento e o gelo partia. Aí eles, né, imagina, o Shackleton ele praticamente não sei como ele dormia, né, porque ele ficava o tempo inteiro atento e acidentes aconteciam, né, os homens caíram homens na água, é, o, a, o gelo se partia embaixo da tenda deles, da barraca deles.
Enfim, eles ficaram 5 meses nesse acampamento. Então, foi o Patience Camp e Ocean Camp. Então, eles cozinhavam, eles fizeram lá um fogão improvisado, usavam gordura de baleia, de foca especificamente, né? Baleia não, mas comiam pinguins, eles tinham provisões, conseguiram tirar a maioria dos suprimentos para comer, as roupas e os 3 botes. E você se lembra de uma foto que está o Shackleton na frente de um dos botes e os tripulantes empurrando o bote no gelo? Eu Eles até estão pintei isso aí tentando, agora. eles estavam tentando arrastar os botes, mas eles andaram 1 quilômetro em 5 horas, por exemplo. Então, aquela condição não foi assertiva, eles tiveram que parar tudo, ficar mesmo no acampamento e esperar o gelo abrir, com os 3 botes, né? Os botes salva-vidas. O James Caird, que era o maior, o Dudley Docker e esqueci o nome do terceiro, são coisas que eu sei de cor, que a gente pode rever isso. Bem, então, e o Stancomb Hills, lembrei aqui o nome, Stancomb Hills, todos nomes de patrocinadores, financiadores da expedição. E tem lá os 3 botes, e aí, Elias, de novembro, eles só vão partir com os botes, o mar só abre de novo dia 9 de abril. Então, são mais, praticamente, veja quanto tempo, né? Quase 5 meses, quase 6, né? Isso. E aí, dia 9 de abril, então, o mar abre, eles pegam a primeira oportunidade, entram nos botes e eles sabem, eles têm a localização geográfica. Inicialmente, eles queriam ir para a Ilha Paulet, que era uma ilha que já tinha tido uma expedição alemã, ou seja, eles já conheciam algumas histórias, mas pela posição deles, pela condição do gelo, pela toda a logística ali marítima, eles acabaram estando mais próximos da Ilha Elefante. E eles levam aí 9 dias nos 3 barcos, eles iam parando, eles tinham um fogareiro, eles paravam em icebergs um pouco planos e grandes, amarravam os botes, desciam e faziam refeições quentes. Não existe foto dessa travessia, mas o Markson, que era o desenhista, ele fez desenhos dessa parte da expedição, né? O Hurley tinha com ele uma Kodak de bolso, uma vest pocket. E aí, 9 dias, com um dos barcos, né, o Stancomb Hill, chegou a se perder dos outros 2, e não tinha como se comunicarem, mas um milagre fez com que os botes se encontrassem de novo. Então, você vai lendo a história, Elis, não sei se você teve essa percepção de que eram milagres que iam acontecendo. Sim. Porque era muito pouco provável que acontecesse certas coisas que aconteceram. Então, a primeira delas, acho que foi essa, né? O bote, simplesmente, eles conseguiram se encontrar no meio do nevoeiro e seguiram para a Ilha Elefante. Quando eles chegam na Ilha Elefante, imaginam, né? 9 dias lá no barco, apertado, molhados, famintos. E o primeiro que desce do bote e põe o pé na Ilha Elefante, eles estavam sem ver terra há 467 dias. Nossa. Então, há 497 dias, eles não punham o pé na terra. Imagina, chegaram cambaleando. E o primeiro homem que desce, que o Shackleton fala, você vai desembarcar, é o Percy Blackborough. E o Percy desce, ele está com o pé comprometido, tanto é que ele teve frostbite, né, que é uma necrose, uma gangrena dos dedos do pé, pela umidade, pelo frio extremo. E ele teve esses dedos amputados, né, pelos cirurgiões do Endurance na Ilha Elefante. Fizeram uma cirurgia com anestesia, com clorofórmio, né, e eles teve esses pés amputados. Então eles chegam na Ilha Elefante, mas o que é a Ilha Elefante? Coloquem no mapa, vocês vão ver que é uma ilha remota, inabitada, só tem aves ali, pinguins, aves, nenhum barco passava por lá, nenhum barco comercial. E o Shackleton falou, olha, eles chegam numa ponta, mas depois eles procuram um ponto melhor para se abrigarem, né? E ele falou, olha, se a gente ficar aqui, a gente nunca vai ser resgatado. Então, ele percebe que ele vai descansar alguns dias e vai partir na sequência, né? E aí eles começam, então,
a montar um outro tipo de acampamento ali, usando os botes. Eles viram os botes de cabeça para baixo, exceto o James Caird, e fazem. Aí o Hurley já tem fotos dessa parte, fazem casinhas, cabanas ali para eles se abrigarem. Os 28 distribuídos aí nessa situação. E então o Shackleton fala, bom, a gente não vai conseguir ficar aqui, né? E ele decide, então, vamos sair daqui e partir para a Geórgia do Sul. Mas, Elias, era uma viagem absurda, né? 800 milhas, isso dá 1.300 quilômetros, no oceano mais tumultuado, conturbado do planeta. A chance de dar certo era ínfima, e ele vai, né? E aí E eles não tinham GPS, né? Não tinham GPS. O Worsley, o Frank Worsley, que era um navegador, ele era extremamente meticuloso, as anotações dele, né, eram assim, tive a oportunidade de também ver o diário dele, e ele escreveu um livro, né, a gente depois vai falar um pouquinho mais de livros, mas ele escreveu Shackleton Boat Journey, a viagem do James Caird. É a viagem que conta só esse trecho, que foi sair da Ilha Elefante e chegar na Geórgia do Sul. E eles fizeram isso em 16 dias. E ele escolheu assim, quem que ele ia levar, né? Então, você está nessa situação, você é o líder, quem você vai levar? Então, ele levou o navegador, o Frank Worsley, ele levou o carpinteiro, o McNish. O McNish era mal-humorado, brigava com o Shackleton, vivia tretando com ele. Levou o McNish aumentou a murada do James Caird, pegando madeira e materiais dos outros botes, mas não muito, né? Porque os outros botes poderiam ser utilizados também para uma outra tentativa de travessia dos que ficaram lá. Então, 22 ficaram e 6 partiram. O Shackleton falou assim, preciso escolher 5. Frank, então, o navegador, o carpinteiro, falei, vou precisar dele. Aí ele escolhe o camarada, o cara mais fantástico, que é o grandalhão, que é o Tom Crean, né? Que eu acho que depois do Shackleton, o Crean é quem rouba meu coração também, né? Em questão de expertise, experiência, enfim. Ele leva o Tom Crean e ele leva também o Vincent McCarthy, que também era considerado meio um bad boy, e que ele falou assim, vou tirar esse cara daqui. Por quê? Porque imagina, eles iam ficar numa ilha isolada, ali, sozinhos. Imagina o conflito, né, que eventualmente a gente não sabe de fato que houve alguns diários. A gente tem o Thomas Ordlis, que era o cara que ficava lá cuidando das provisões, né, do almoxarifado, que também era meio suspeito, assim, de ética e moral. Então, tem alguns diários que contam algumas confusões, mas a gente não sabe de fato, Elias, o que aconteceu, como que estava a mente daqueles homens. Então, ele achou que ele precisava tirar qualquer, assim, tudo que ele pudesse amenizar de conflito, ele fez, de novo, gestão de pessoas, colocou nos botes e saíram da Ilha Elefante. E aí a gente tem aquela foto, né, também clássica, dos homens acenando, se despedindo do James Caird. E tem também uma curiosidade com essa foto, que eu também gosto de contar, porque essa foto depois todo mundo acha que é a foto do resgate, né, de quando eles finalmente são resgatados, e não é, ela é de despedida do James Caird, porque o Hurley, ele apagou, eram para ter na foto 2 botes, a foto original eu tenho ela, são 2 botes, o Caird e o Dudley Dock, que estava levando o Shackleton e mais provisões. O Shackleton, ele não embarca com os 5, ele vai embarcar depois lá no meio do oceano, né, do mar. Então, por isso que tem aquela mancha sempre faltando alguma coisa? Por isso aquela mancha à direita, Nossa! Isso! o Hurley fazia filtro, essa coisa de Instagram de filtro, Elias, o Hurley fazia lá atrás, há mais de 100 anos. Eu sempre olhei e falei assim, Então, por quê? Será que ninguém tem o original com os aí, aparecendo tudo? Não é possível. Eu vou te mandar o original, Elias. Uma vez até, recentemente, eu tive num evento de literatura polar, estava o Beto Padiani, estava o João Paulo Barbosa e a Marina Klink, né? E a Marina foi apresentar lá algumas coisas de foto, começou a falar do Hurley,
E depois, no outro dia, a gente começou a falar e falar dessa foto. E ela admirada, ela falou, nossa, como é que pode, né, uma coisa dessa? E então ele apagou um dos botes para parecer que era a foto do resgate, porque imagina, você está há 4 meses naquela ilha, chega um navio para te pegar, você vai ficar pensando em tirar foto, Elias? Não, não tem como. Não, você vai correr, né? Tanto é que só existem 3 fotos do resgate. Como só existiam 3 fotos do resgate, e o Hurley sabia que a história ia ser vendida, que o livro ia ser publicado, né? Eles esperavam um grande, como foi, né? E foi um extremo sucesso depois. O Hurley falou assim: eu preciso de uma foto que simule o resgate. Ele apagou o botinho e deixou um só. E você não vê o Yeltsin na foto, você não vê um navio grande pegando ninguém. Não, não Então vi. são curiosidades que eu gosto de contar porque é muito interessante. Ninguém vai tirar foto, né, no resgate. Enfim, bom, Shackleton Exato. sai, faz a viagem do James Caird, ou seja, sai da Ilha Elefante, deixa 22 homens lá e fala para o Wilde, que é o segundo em comando. Wilde, seguinte, eu vou tentar chegar na Geórgia do Sul, eu estou saindo daqui dia 10 de maio de 1916. Não, Se eu não voltar não, não, não. até 30 Eles saíram dia 24 de abril. Chegaram no dia 10 de maio 24 de lá abril, na Geórgia. chegaram dia de maio, isso, 24 de abril, estou saindo 24 de abril, é bom que você está aí me orientando aí, não. Eles saíram, então, dia 24 de abril, ele falou assim, olha, eu tenho que chegar, se eu não chegar até dia 30 de agosto, você faz o seguinte, você pega os 2 outros botes, coloca todo mundo, né, coloca a galera, divide 11 11 e tenta atravessar também. Então, esse era um acordo, tem Entendi. uma carta, né, que o áudio se compromete a fazer isso. E aí, então, ele sai, né, 24 de abril, e leva 16 dias cruzando o mar. E a viagem do James Caird, né, ela é, Elias, a epopeia náutica, Eu imagino. a maior epopeia náutica de todos os tempos. Ah, ô Dani, eu não sabia que tinha livro. Esses dias eu tava preparando, né? E outra, esse podcast era pra ter sido gravado bem antes, né? Mas você falou assim: não, Elias, foi um pouco, tô indo viajar pra Antártica. Falei, tá bom, eu te espero voltar. Aí eu tava pesquisando, falei assim, aí eu tava pensando, falei, poxa, imagina escrever, se tivesse a história da travessia do James Caird. Eu falei, e tem, você acabou de falar que tem, né? Que absurdo. O Worsley escreveu, e tá lá, É, Captain Frank Worsley. Ele é, escreveu só a travessia. E é um livro de capinha azul, fantástico. assim, muito bonitinho. Tem, né, a edição que eu tenho é essa. E assim, o que ele relata ali, e o que a gente lê também nos outros livros, é sem dúvida a maior epopeia náutica, porque eles estavam o tempo todo molhados, eles não conseguiam ter refeição quente, apesar de eles terem fogareiro ali, com medo de se pegasse fogo ali, Uhum. eles não conseguiam parar para se alimentar, a água, eles levaram água, mas assim, entrava tanta onda dentro do CAD, dentro do bote, que a água foi começando a ficar salobra. Eles começavam a vomitar, tinham diarreia. Nossa. E perto da Geórgia do Sul, quando eles avistaram a ilha, imagina a felicidade, eles falaram, bom, amanhã a gente vai estar lá. Que nada, né? Passou um furacão por eles ali. Uma onda quase virou, isso aí tem um desenho também, posso te mandar também tudo para você disponibilizar também no portal, no Instagram. Uhum. Tem uma onda, o Cairde atravessando uma onda que na verdade era um tsunami, não era uma onda. Né? Então a gente lê tudo aquilo, você fica como pode. Né? E eu tive a felicidade de, em 2023, ver o Cairde original no Dulwich Uhum. College. É uma visita Uhum. gratuita, de sexta-feira só. Você tem que agendar com meses de antecedência. E eu ficava olhando ali, né, todo o tempo no site para conseguir agendar. E você faz essa visita guiada. Quando você chega perto do James Caird, você fala assim, como pode? Eu até hoje eu não entendo, né? Eu naveguei naquele mar. Em 2016, a gente fez a Shackleton Centenary Expedition. Então, foi minha primeira viagem para a Antártica, que era recriando os locais onde o Endurance tinha passado. E a gente queria muito desembarcar na Ilha Elefante, não conseguimos. Tinham netas de sobreviventes, a Pippa Ward, neta do James Ward, estava com a gente no navio, ela já tinha estado na Ilha Elefante com o pai dela, mas
nós não conseguimos. Mas fomos para Geórgia do Sul e navegando ali, eu falei, como é que pode? Né? Eu estava num navio com 100 pessoas, um navio robusto, confortável, que chacoalhava, sabe? Que tremia ali, Elias. Então eu falo, como é que pode um negócio desse? Mas enfim, eles chegam na Geórgia do Sul, então aí sim, dia 10 de maio de 1916, e chegam num lugar, em Pagot Camp, que parece eles chegam meio que numa caverna, num lugar, era o que eles tinham ali, eles param para descansar. O McCarthy e o Vincent são imprestáveis, o McNish também não está bem, e eles param para descansar, deixa o bote, imagina, deixa o bote, sai correndo, descansa. Quando eles olham, cadê o leme do Nossa. James Caird? Desapareceu. O leme tinha desaparecido. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, acho que se passa uma meia hora, passa um tempo, quando o Shackleton olha assim, uma onda traz o leme de volta. Segundo milagre. O leme volta, como que dizendo, vai, meu filho, né? Então, ele depois procura um lugar melhor para ficar. E, bem, chega na Geórgia do Sul, eles chegam do lado, Elias, que não tem estação baleeira, um lado meio inabitado, né? E daí, de novo, o Shackleton fala, aqui não passa nada, não passa ninguém, a gente vai ter que ir para o outro lado. Mas o James Caird já está imprestável, não serve para nada. Ele sabia que ele não ia conseguir chegar nas estações baleeiras com o Caird. Então ele tem a brilhante ideia, vamos atravessar a Geórgia do Sul a pé. Vamos fazer aqui uma trilha, um trekking nessa ilha desconhecida. Eu já estive aqui, mas assim, não tinha mapa do interior da ilha. Existia um mapa que o Worsley tinha com ele, printado assim, de só o contorno da Geórgia do Sul, de uma expedição alemã de 1903. Então ele tinha esse mapa, ele sabia assim na costa, mais ou menos, ele tinha lá o sextante, os instrumentos dele, a bússola, né? Enfim. Então eles tinham que cruzar. Quem que ia cruzar? Shackleton, o Worsley e o Crean. O Crean era forte, fortão, os três. O que eles tinham? O McNish, o carpinteiro, eles tinham as botas, mas assim, já tudo surrada, estavam quase 2 anos ali no meio do nada, né? O McNish pegou os pregos do Caird, tirou e martelou, fez ali um crampon, né? Improvisado. Eles tinham corda, eles tinham uma piqueta, eles levaram carne, carne congelada, né? Em meias presas no pescoço. Eles tinham 48 palitos de fósforo impermeáveis, eles tinham fogareiro, e o Charlton não levou o saco de dormir, né? Porque ele achava que se eles dormissem ali, eles iam morrer, né? Ele não tinha tempo. Então eles saem, é muito legal, né? O relato da travessia, né? No livro do Shackleton que ele escreveu em 1919, o South, ele conta como foi a travessia da Geórgia do Sul. Ô Dani, E eles saem. Só um ponto aqui que eu também não lembrava com as pesquisas que eu fui saber. Eles chegaram no dia 10 de maio, do lado oposto, né, da Geórgia do Sul, das Baleeiras, e eles chegaram no dia 10 de maio. E só no dia 19 que eles foram fazer a travessia. Isso. Só no dia 19. Mas eles fizeram a travessia em 36 horas. Isso. Eles começam no dia 19, mas eles começam bem de madrugada, porque a lua ainda estava numa lua cheia, e a lua iluminava, todo mundo aqui já teve a experiência de uma lua cheia, né? Principalmente fora da cidade, é um sol, né? Uhum. A lua iluminou o caminho deles. Ainda mais na neve, né? Na neve, então assim, eles tinham uma visão muito clara, claro, de onde eles estavam indo, e eles iam também por tentativa e erro, porque em determinado momento eles chegam ali no tridente, ali num lugar que eles falam, não, aqui não tem como descer, vamos voltar. E eles foram achando um caminho meio tortuoso, que no final deu 35 quilômetros, né? Numa altitude de 1.300 metros. A Geórgia do Sul é bem mais alta que isso, né? Tem o Monte Pagé, que é o ponto mais alto, é bem mais alto que isso, tem quase o dobro dessa altitude, mas eles iam tentativa e erro, né? E eles fizeram, então, a chamada de Pagot Camp até Stromness, a chamada Shackleton Traverse hoje em dia.
Ela é considerada um circuito de aventura do Explorers Grand Slam, E você né? já tentou fazer, não é? Então refizeram, alguns exploradores refizeram, o Messner fez, né? Conrad Anker, Messner, então, alguns exploradores bem famosos fizeram, e hoje em dia alguns alpinistas tentam fazer, mas é uma travessia difícil, né? Nós tivemos uma expedição brasileira também que tentou, em 2016, quando eu fui, nós tínhamos 7 alpinistas para fazer a traverse, eles não conseguiram, porque a gente não conseguiu parar em King Haakon Bay, que era o ponto de partida da expedição. Então, a Shackleton Traverse, hoje, ela faz parte, é um circuito desejado por exploradores, né? Um circuito de trekking aí, Elias. Olha aí, ó, vamos fazer um outro anúncio Vamos. e podemos partir para essa. Bem, eles chegaram, né? Então, eles chegaram a Stromness e quando eles estão chegando na praia, é um vale, né? Eles descem. E tem várias, acho que uma das coisas que eu preciso falar sobre essa travessia são várias coisas. Eu acho que aí a gente tem que destrinchar, é uma parte bem bonita que eu até escrevi, né, Elias, no nosso, quando eu escrevi a minha viagem no portal, né, no Extremos, Uhum. eu citei muito, eu foquei muito na travessia da Geórgia do Sul, porque assim, o Shackleton ele não dormiu, ele ficou pageando os outros dois, e quando eles descansaram, o Shackleton falou assim, olha, quando eles acordaram, ele falou assim, pode acordar, vocês dormiram meia hora. E era mentira, eles tinham dormido só 5 minutos. Porque ele Nossa. sabia que se eles dormissem, pegassem no sono ali, eles iam morrer de hipotermia, né? Uhum. Uma outra situação foi que eles chegaram em determinado ponto que eles não tinham o que fazer, eles não sabiam se eles iam, para ser mais rápido, estava muito frio, eles decidiram simplesmente se lançar na montanha, escorregando. Então, eles se Uhum. amarraram a corda, né? Fizeram um trenzinho, igual criança, igual adolescente, criança faz, né? Eles se Uhum. amarraram e desceram escorregando, gritando, 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 não sabiam onde eles iam parar, até que eles frearam. E a partir desse momento eles começam a dar risada, ria, 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 ria. Ou seja, imagina, né? Obviamente que você não deve estar numa situação muito com as faculdades mentais totalmente conscientes para fazer uma coisa dessa. Deve existir um instinto, deve existir alguma Isso. coisa te movendo. E eu digo muito isso porque esse foi, acho que foi mais um milagre. E depois que eles, de um tempo, né, que eles foram falar sobre a travessia, você sabe do Third Man Factor dessa história, né, Liz? O Hum. fator do terceiro homem, né, que é Ah, tá. um poema, né, do T. Eliot, que era um poeta que se inspirou nessa história para escrever The Third Man Factor, que é uma situação que velejadores solitários, exploradores, ao vivenciarem certas experiências sensoriais, eles de repente acham que ouviram vozes ou que tinha a presença de alguém, né? Isso é muito marcante naquele filme onde um casal, né, perde o veleiro no Pacífico e, enfim, esqueci o nome também do filme. Mas o próprio Joe Simpson, no Tocando Vazio, Elias, ele fala isso, que ele escutava uma voz que ele tinha que voltar para a barraca, né? E aí eles falam que eles tiveram a impressão, os três, de que tinha uma quarta pessoa com eles. O Hum. Shackleton achou isso, o Crean e o Wortley também. Então isso é muito, muito emocionante. Todos eles tiveram essa sensação. E aí eles estão ali no cume, eles escutam. Finalmente eles estão lá pertinho, Fortuna Bay, pertinho de Stromness, que era a estação baleeira, onde eles chegaram, eles escutaram um apito. Eles falaram, será que é um apito? A Shackleton falou, bom, se for mesmo a estação, daqui meia hora vai tocar de novo. Dito e feito, Elias, tocou, Hum. e na hora que o apito toca, eles começam a dar as mãos e falar, conseguimos. Então eles descem o vale, chegam em Stromness, e a primeira figura que eles veem, quando eles chegam perto da praia, são crianças. E as crianças olham para eles, gritam e saem correndo, achando que são fantasmas. Hum. Porque eles estavam há 2 anos perdidos, maltrapilhos, sujos de gordura, com os olhos arregalados, imagina, desidratados, desnutridos. Todos cortos. O que as crianças achavam que fosse fantasma, saíram correndo, gritando, né?
E em 2016 também, nós íamos fazer a Shackleton Walk, que é a caminhada, que isso é muito mais execuível de um turista fazer, de Fortuna Bay, que é uma praia, né, na Geórgia do Sul, até Stromness, faz parte da Shackleton Traverse. Mas ela é chamada de Shackleton Walk porque ela é um circuito mais curto. Ela tem 6 quilômetros e 300 metros só de elevação. Mas, quando nós chegamos lá também, não pudemos desembarcar, mas a gente fez o circuito ao contrário, de Stromness até a cachoeira onde o Crean desceu de rapel. E andar ali, Elisa, eu conto também isso no artigo, eu também ficava pensando como, né? Não estava frio quando eu estava lá, eles estavam em maio, eu fui em novembro, mas eu estava usando 4 camadas de roupa superior e 3 inferior. E E mesmo roupas assim, modernas, né? Hã? E roupas modernas, né? Roupas modernas. Mesmo assim, o vento vinha, Elias, meu rosto doía. E eu falava assim, como pode? Né? E aí a gente chega até a cachoeira e vai ler, então, passagens, né, do que aconteceu. E na volta, então, eu pude andar no mesmo sentido deles. Então, eu fico imaginando a emoção deles andarem naquele vale, né, de pedras, água de degelo, já começa a aparecer uma vegetação, até chegar em Stromness, que é a estação baleeira. Hoje, se você for lá, ainda tem resquícios das casas, mas você não pode se aproximar muito, porque as telas são tem um material que pode provocar pneumonia e ele pode cair, então você não é orientado. Mas o Shackleton chega, ele vai para a casa do governador, né, que ele já sabia quem era, que ele era o mesmo governador da ilha que eles tinham encontrado antes do Endurance partir da Geórgia do Sul. E aí o cara olha para eles e fala, quem são vocês? E aí o Shackleton fala, meu nome é Shackleton, e o cara começa a chorar, né? E assim o mundo, né, descobre que então existia então uma expedição perdida e que eles conseguiram essa façanha e que tinham sobrado 22 homens na Ilha Elefante que precisavam ser resgatados. Então a gente está falando aí o dia que eles chegam, 20 de maio, Elias me confirma, 20 de maio de 20 de maio. 1916, Isso. 24 de maio, Dia 20 de maio. 20 de maio. É 20 de maio, porque durou 36 horas. Eles saíram provavelmente comecinho de 19 e chegaram dia 20. E aí temos até contar toda a história, temos que resgatar. Então eles voltam, né, para Punta Arenas, lá no Chile. E Shackleton começa então uma epopeia para tentar resgatar os homens na Ilha Elefante. Ele faz algumas tentativas, mas o gelo também impede. E um dos navios que foi rebocar, né, então eles têm lá um dos navios que foi rebocar a terceira tentativa, o presidente fala assim, não, vai você tentar então, quero o Yeltsin. Nem foi o Shackleton que foi atrás do piloto pardo, foi o próprio presidente do Chile que falou, não, vai você, piloto pardo, com o Yeltsin. E deu certo, né? Eles conseguiram chegar então, e que dias que eles chegaram? 31 de agosto, né? Lembra da carta, né, Elias, que eu falei, 30 de agosto? Eles chegaram dia 30, eles chegaram dia 30 de agosto. E a carta era 31 de agosto, foi isso, eles chegaram um dia antes. Nossa. Então, o AD já estava lá, porque como que eles iam saber se o Shackleton tinha conseguido ou não? Era impossível, né? Então, eles ficaram ali, na Ilha Elefante, aí tem o Hurley ficou, então tem fotos, né? Dessa outra privação que a gente tem que tirar o chapéu para o Wilde, né? Frank Wilde, o segundo em comando, um cara que teve 5 expedições na Antártica, ele praticamente abarcou, Elias, a era heróica toda da Antártica, né? O Wilde. Foi o grande braço direito de Shackleton, né? E uma história muito bacana, também aproveitando para falar, é que quando o Wilde ele morreu na África do Sul, e as cinzas dele desapareceram, ficaram perdidas dentro de uma igreja que ninguém sabia onde estava. E uma pesquisadora, a Andy Butler, que é dona de uma empresa de turismo antártico, que é escritora, jornalista,
Eu tive com ela também em 2016, essa viagem do Endurance. Ela escreveu um livro, né, The Quest for Frank Wilde, e eles acharam a cinza do Wilde. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma expedição para levar as cinzas do Wilde até a Geórgia do Sul e sepultaram o Wilde do lado direito do Shackleton, né? Então, o braço direito, a mão direita. Se você vai lá na Geórgia do Sul, em Grytviken, que é o cemitério, você vê ao lado da lápide do Shackleton uma lápide não tão suntuosa quanto a do Shackleton, mas você vê lá Frank Wilde, né? Aí tá assim, Shackleton, right hand. Então, são histórias, né, que a gente vai descobrindo e gosta de contar. Então, quando eles chegaram na Ilha Elefante para resgatar os 22, você imagina, Elias, a alegria, né? Se vocês assistiram também lá os vivos, né, dos Andes, a história, né, de sobrevivência ali do time uruguaio, imagina ser resgatado, né? Então, eles são resgatados, voltam para o Chile, existe uma grande festa, vão para o hospital, ficam de quarentena, e aí começam as grandes celebrações, né? Muitas palestras, livros, e a história está aí até hoje, e a gente está aqui, Elias, E é uma anos e anos, né? história... Mais de 100 anos depois, contando a história, né? E Exatamente. realmente é muito inspiradora. Se for ver bem, uma uma expedição que não deu certo. Só que eu acho que eles se safarem foi muito mais difícil do que se eles tivessem feito a travessia, né? Eu acho que foi isso que deu certo, né? Porque a gente brinca, quando eu falo sobre o Shackleton, eu falo, tudo que ele tentou fazer não deu certo, né? Nenhuma expedição que ele participou deu certo. Morreu na última, né? Na expedição do Quest. E acho que o que aconteceu ali, Elias, foi improvável. Então, o improvável aconteceu. Eu contei algumas coisas muito inusitadas que aconteceram. Certamente tem muitas outras. É impossível, às vezes, se lembrar de tudo, de muitos detalhes, né? Mas aconteceu o improvável. O pessoal que ficou na Ilha Elefante, desde quando o Shackleton partiu, foram 128 dias que eles ficaram ali sozinhos esperando, né? Imagina a aflição disso também. Sem saber, com uma dieta, né? Pinguim, ovos de pinguim, eles tinham. A água era uma fonte inesgotável, né? Mas imagina, né? Como eles tiveram que lidar com toda aquela situação. Então, o Wilde realmente foi um grande líder, um grande comandante. E eles deixavam lá um pouquinho de madeira, eles quase sempre acendiam existia uma fogueirinha acesa, né? Para fazer fumaça, enfim. Imagina, todo dia eles iam lá e colocavam um foguinho para fazer fumaça, durante os 128 dias. Então, era uma coisa assim, esperada, né? Não, é fantástico. A esperança, né? Exatamente. E é o que eu tinha falado. Se eles tivessem feito a travessia, já estava tudo programado, já tinha reabastecimento, já tinha tudo. Então, seria só um desafio. Agora, quando você perde tudo e você tem que salvar a sua vida, né? E a partir dali é tudo inusitado para onde você vai, o que você vai fazer, eu acho muito, muito mais difícil, entende? Então, e realmente foi, né? Não que eu acho, realmente foi. E aí você vai falar também, né, você estava me contando sobre liderança, sobre gestão de pessoas, e é isso, uma vez me convidaram para falar sobre sobrevivência polar, num congresso médico, e as pessoas achavam que eu ia falar de equipamento, de roupa, de material, né, telefone satelital, não. Eu falei justamente sobre características pessoais, né, sobre paciência, sobre otimismo, sobre fé, sobre coragem, sobre lealdade, e fui citando, né, a participação das pessoas nessa engrenagem que foi essa expedição. Então, foi isso que fez com que eles sobrevivessem. Sem dúvida, foi uma somatória de fatores, mas, sem dúvida alguma, o fator humano, né, a gente, lá no laboratório onde eu faço mestrado, a gente, inclusive, chama Laboratório Fator Humano, a gente usa muito esse termo, né, fator humano. Tem tudo a ver, está tudo relacionado com ações humanas, com comportamento humano, né? E só para complementar a história toda, né? Depois o Shackleton faz uma outra expedição, né? Para Antártica, que ele acaba morrendo, né?
A expedição do Quest, então ele queria mais uma vez, né? Ele era um viajante, né? Ele tinha essa coisa dentro dele. E em 1921 ele lança então a expedição do Quest, né? O Quest Hewitt, que é o amigo dele de infância, foi o maior patrocinador. E ele sai então para essa expedição, passa no Rio de Janeiro. O motor do Quest, o Quest era um navio antigo, problemático desde o dia da partida, e no Rio ele decide parar nos estaleiros ali para consertar o motor. Ele fica um mês no Rio de Janeiro e frequentando, né, Niterói. Ele fica na Chácara Leopoldina. O João Paulo Barbosa, que quero mandar até um abraço para ele, grande historiador polar, esteve em todos os lugares que o Shackleton esteve no Brasil, inclusive hoje não se fala mais Penedo de São Pedro e São Paulo, mas Shackleton também passou por lá. Ele passou por lá em 1890 e 30 anos depois voltou com o Quest. Então, o Shackleton viu o Brasil, Elias, em 1890 pela primeira vez. Interessante isso, né? Muito. E voltou 30 anos depois e voltou com o Quest para o mesmo lugar e chegou no Rio de Janeiro. E foi uma estadia muito celebrada. Ele esteve no Rio Cricket Club, ele deu uma bandeira do Endurance que está pendurada, o João tem a foto. Está lá esquecida. O Scott Polar Research Institute quis comprar a bandeira, mas o pessoal não vendeu, né? Vai ficar aqui, mas ela está pendurada numa lanchonete em cima da chapa do hambúrguer. Sabe? Sabe? É uma coisa muito inusitada, com pouca celebração, né, dessa história. Mas ele fez palestras, ele participou de todo um circuito, ficou doente. O McLean foi chamado para vê-lo na Chácara Leopoldina, porque ele estava com uma sensação de desmaio, ele já não estava muito bem, ele estava já consumindo um pouco mais de bebida alcoólica, ele não andava bem de saúde, né? Perto dos seus 48, estava com 47 anos. E aí então eles chegam na Geórgia do Sul e o Shackleton tem uma dor, né, torácica intensa. McLean é chamado, dá medicação para ele, é durante a madrugada, 2, 3 horas da manhã. Só está o McLean, o áudio, meio de testemunho ocular, e o Shackleton morre. E aí só é comunicado no dia seguinte, né, quando o dia nasce. Eu fui olhar de perto, agora eu estou estudando essa parte da morte do Shackleton. O ano passado, em novembro, na Shackleton Auto School, eu e o João falamos no Icebreaker sobre Shackleton em Brasil. O João fez uma grande pesquisa, nós tínhamos só 5 minutos para falar, mas o João apresentou muito a parte histórica. Eu falei um pouco sobre a saúde e a morte, e agora eu estou investigando um pouco mais esse aspecto, que tem muitas coisas para serem destrinchadas ainda. Quer dizer, a história nunca acaba. E o Quest, o Audi, então, era o segundo em comando no Quest. O Shackleton morre, o Audi continua, termina, depois de um ano ele volta para a Inglaterra com o barco. E existem vários livros também. O neto do Hood, o Jean, ele escreveu um livro sobre o Quest, que é bem interessante. Depois a gente pode passar também essas recomendações para os ouvintes, os leitores. E o Quest também foi encontrado, né, Elias? A gente vai falar sobre as descobertas? Isso, é. Ô, Dani, então quer dizer, a suspeita é que seja um ataque cardíaco, né? Um Fatal, né? ataque cardíaco. A suspeita é que seja um ataque cardíaco. Ele tinha tomado já a medicação. O McLean deu mais, falou, vai lá, me dá mais aquela medicação. E o McLean meio resistente, mas ele tomou e mesmo assim a dor foi muito intensa e ele morreu, provavelmente um ataque cardíaco. Mas ele já tinha uns antecedentes, né, de ter tido escoburto, de ter tido a polar anemia, que é o beriberi, a falta de vitamina B. Dizem que o coração dele não era muito bom, né? Ele não se deixava examinar. Ele era totalmente resistente a exames médicos e a médicos, assim, né? Ele confiava, ele tinha os médicos próximos, né? Nas expedições dele, todas tiveram médico, mas ele não gostava, não, de ser examinado. Ele sempre dizia que ele estava bem. Os outros que chamavam o médico para atendê-lo, né? Uhum. E então E ele ele acabou. morre e ele então o corpo dele é preparado para ser levado de volta à Inglaterra. Uma
pessoa, que é o Leonard Russell, ele sai do navio para acompanhar o corpo, né? Chega lá em Montevidéu e a Emily fala, não, acho que ele tem que ficar na Geórgia do Sul, enterrem ele na Geórgia do Sul. Tanto A é que só Emily é a tem, esposa no dele. sepultamento só tem um homem do Quest, né? Os outros estavam no barco com o Ward. Uhum. Então ele é sepultado, ele morre no dia 5 de fevereiro de 1922, e ele vai ser sepultado dia 5 de março de 22, um mês depois. E aí, Elias, é muito interessante o que acontece 100 anos depois, no dia 5 de março de 2022. Você sabe o que é? Conta. Ou imagina? Bom, na Tem hora alguma coisa a ver com você? aproximada que o Shackleton foi sepultado, por volta de 4 da tarde, do dia 5 de março, 100 anos depois, o Endurance foi encontrado pela expedição Endurance 22, pelo Agulhas 2. Então, já existia uma vontade de se descobrir o naufrágio do Endurance, de se achar o Endurance. Era o grande naufrágio ainda não descoberto. Em 2019 foi feita uma tentativa, mas que falhou, porque um dos submergíveis que filmavam, né, o leito marinho, procurando indícios do barco, ele se perdeu. Então a expedição teve que ser cancelada. Tinham também cientistas, essa expedição levou cientistas também, mas em 2022 eles retornaram. E assim, para quem assistiu o documentário vai lembrar disso, mas para quem não assistiu, lição de casa, assistam, vale muito a pena, tá no streaming da Disney Plus, chama Endurance, e eles estavam quase encerrando as buscas. Aí o engenheiro eles pedem para o engenheiro, que tal mais um tempo? John Shears fala, mais um tempo, vamos tentar mais um pouco, e finalmente eles encontram no dia 5 de março, 100 anos depois, na hora aproximada do sepultamento. Isso é outra coisa muito legal de falar, inusitada, parece outro milagre, mas o anúncio só é feito no dia 9 de março. E aí o mundo acabou, né, Elias? Não sei se você lembra desse dia. A gente se falou, todo mundo se falando, meu telefone não parou de tocar. Então, o Endurance Found, né, era a matéria, eu falei, eu acordei, eu já tinha lido, a gente participa de um grupo, Sir Ernest Shackleton Appreciation Society, no Facebook, e a hora que o Steven ficou sabendo, ele já lançou no grupo, já foi aquela correria polvorosa, o Endurance foi encontrado. E ele foi encontrado a 3.008 metros de profundidade, a 4 milhas, um pouco ao sul, das coordenadas exatas do Worsley, porque quando ele afundou ali, que ele se quebrou, partiu e naufragou, o Worsley anotou as coordenadas no diário dele. Então, eles sabiam a localização exata. Então, eles tinham por onde, né? Eles foram cercando, eles são o Nico, né? Que era o engenheiro das operações submarinas, o Mason Blount, arqueólogo marinho com mais de 30 anos de experiência, o John Shears, também líder da expedição. Então, eles eram muito experientes, né? E eles tinham lá o Sabertooth, né, o dente do sabre, que era lá a tecnologia, o equipamento rastreando, né, o leito do mar. Até que eles falam, nossa, parece que tem coisa aqui. E é muito emocionante, porque quando a equipe acha, o John Shears e o Mason, eles estão fazendo um passeio no iceberg, eles não estão no navio, né? E quando eles voltam, eles descobrem que realmente eles tinham achado. E o documentário mostra tudo isso, né? É muito, muito, muito emocionante. Hoje, então, o Endurance está numa área protegida, ele não vai ser retirado de lá. Eu nem sei se tecnicamente isso seria possível, mas a Falkland Maritime Heritage Trust, né, que é quem tem aí os royalties, né, da descoberta, junto com a Historic England, e vão ser feitas conservações com a UK Antarctic Heritage, que é uma outra associação que faz, né, a conservação das cabanas históricas antárticas. Então, o Endurance ele já é um sítio histórico, né, isso já está
determinado, mas ele não vai sair de lá e acredito que nem nada que estiver lá dentro. Então, ele está extremamente conservado, ele caiu de uma forma que parece que ele está dormindo no leito oceânico, e quando a câmera se aproxima, você deve lembrar dessa imagem, né, Elias? Ela filma a estrela de 5 pontas, o Endurance era Polaris, né? Então ela filma a estrela e o Endurance, né? Na polpa. Então, assim, imagina estar ali e ver isso, né? Então foi muito, muito bacana. E aí houveram as celebrações, então, na Irlanda, nós fomos para lá, participei da entrega de prêmios para o Mason Bound, no jantar lá do Shafton Autumn School, teve o lançamento de livro, então ele também escreveu The Ship Beneath the Ice, então a descoberta do Endurance. O John Shears também lançou um livro muito bonito, com a National Geographic, que é um livro de capa dura e grande sobre o achado do Endurance, e temos o documentário, né? Então, cada vez mais também, né, com o achado, então mais livros, mais documentários, mais filmes, é muito bacana. Fantástico. Ô, Dani, eu não gosto da palavra especialista, né? Eu acho que você. Não sei como eu vou caracterizar você, né? Eu acho que mais como uma estudiosa. Mas, Dani, eu tô embasbacado. Eu já li os livros, Coisa, né? Eu já li os livros, eu tenho todas as anotações aqui para o roteiro do podcast. Tudo bem você ter anotação, ter lido livro. Agora, você contar uma história, não é só de ler livros. Nossa, tô extasiado aqui. E isso não é só de leitura, né, Dani? Você vivenciou muito isso, você fez várias viagens, né, para esses muito disso. encontros. Conta um pouquinho disso. Bom, a leitura e a literatura, né, eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas a lerem, as crianças, os nossos parentes próximos, porque assim, foi a leitura, foi a literatura que abriu as portas para o mundo para mim, Elis. Foi a literatura polar, especificamente, e de histórias de navegação, e foram esses livros, assim, quem gosta de ler, você não precisa gostar, eu leio, escolha um tema, de repente, eu gosto de ler sobre plantas, né, e eu vou ler cada vez mais sobre isso, então, eu acho que eu escolhi um tema para mim, e aí eu fui querer viver essas histórias, né, eu fui atrás dessas histórias, então eu queria ir para a Antártica, mas tinha que ser na expedição centenária, eu sabia que iam ter expedições centenárias, de 2014 a 2017, sabia a companhia que oferecia, mas era uma coisa muito aquém das minhas finanças. Eu falei, não dá. E aí eu achei uma outra, que de repente achei uma outra que tinha 50% de desconto. E aí a minha agente me ligou e falou, Dani, tem uma cabine tripla feminina, última cabine, última chamada. Eu falei, eu vou. E daí deu certo, convidei a Juliana Slad, né, também conta essa história lá no artigo, e fui. E então eu vivi essa experiência, os lugares por onde o Endurance passou, fui ao túmulo do Shackleton, né, fiz a Shackleton Walk, algumas coisas eu não consegui fazer, mas o que eu consegui já foi mágico, né, então eu não consegui ir até a Elefante, eu não consegui fazer a Shackleton Walk inteira, mas eu vivi boa parte daquela história, e estive com outras pessoas, estive com o John Shears na expedição, com a Andy Butler, e queria mais, né, Elisa? Aí eu queria visitar as cabanas, eu queria entrar na cabana do Nimrod, aí eu esperei 4 anos, me preparei, fui para Nova Zelândia, peguei um navio que deu meia volta ao mundo por baixo, né? Saiu da Nova Zelândia para Ushuaia. Mas não consegui também entrar na cabana do Nimrod, vi de fora. E eu escrevo na literatura de aventura, depois também posso mandar aqui, eu faço, quando eu leio o que eu escrevi aquele dia, eu choro, porque eu fiz uma lamentação de não entrar num lugar que eu já sei como é tudo lá dentro, né? Eu falei, eu sei onde está aquele fogão, eu sei onde está, eu sei, mas não foi possível. A Antártica, o que manda ali é o clima. Na Antártica, sabe o que a gente aprende, Elias? A lidar com frustração, muito. Porque a gente não tem controle algum sobre nada. Você pode, né? Você tem que olhar a previsão do clima, você vai se cercar de tudo que você puder, né? Usar a tecnologia, mas mesmo assim, né? Lá a previsão do tempo assim, é sempre ruim, né? Quando tá bom é um espetáculo, né?
Mas então eu fui para essa expedição na Ilha de Ross, tinham 25 pessoas do Scott Pollard celebrando um centenário, e junto comigo na expedição estava a Daphne Scott, neta do Capitão Scott. Então você imagina, ele está numa Uhum. expedição com a neta do Capitão Scott, né? E ela é uma aquarelista, ela pinta, ela desenha, ela já tinha estado na cabana do Terra Nova aos 14 anos de idade e depois voltou aos 70, 71. Então, eu entrei na cabana do Terra Nova com a Daphne. Eu vivi um transe lá, eu fui vendo tudo Uhum. aquilo. Então, fiz essa expedição e aí agora eu tive também a oportunidade de ir para Punta Arenas, ver alguns lugares onde o Shackleton esteve e ir para a Irlanda, né? Então, fui 3 vezes à Irlanda, na Shackleton Autumn School, é um congresso polar que acontece todos os anos, onde se fala só de expedição polar. E lá a gente também visita aqui o Care House, que é a casa onde Shackleton nasceu. Você pode visitar. E tem um museu do Shackleton, Shackleton Museum, que está sendo reformado para uma grande inauguração em novembro desse ano. Então, pretendo ir de novo. Uhum. E assim, então fui indo atrás. Eu fui depois para a Noruega, fui no Museu do Fram. Ainda não vi o Discovery, mas o Discovery é um navio, ele está lá na Escócia também para visitação. Então, vale, assim, eu fui indo atrás dessas histórias, né? Também fui na casa do Charles Darwin, então eu fui, na literatura de aventura, para quem tiver interesse, também pode seguir um pouquinho. Eu acho que a gente precisa viver paixões, né, Elias? Eu acho que eu fui e ainda sou uma apaixonada e continuo buscando essas experiências, né? Isso é o que permeia a minha vida atualmente. Fantástico. A Dani falou literatura de aventura, é o canal dela no Instagram, né? Então é só acessar lá, literatura de aventura. Ô Dani, o primeiro artigo, seu artigo no Extremos foi em 2015, foi sobre o acampamento base do Everest. Eu acho que uns 3 anos depois, a gente se encontrou aqui em Campinas, numa palestra do Rodrigo Raineri. Eu lembro que Foi isso mesmo. a gente sentou junto e aí você falou pra mim, Elias, tô querendo ir pra Antártica, vamos? Verdade, estava eu, você, a Rose Edman, Isso, a o Rose Fran, Edwards. a, foi muito interessante, porque estava querendo ir para a Antártica, é verdade, foi bem depois. E eu contei uma história no campo base do Everest, né? Para quem ainda não leu o artigo, acesso também vai ler. Eu falei sobre o que não deu certo, né, Elias? Porque eu não E, cheguei no campo base do Everest. Eu tive um edema cerebral, fui resgatada e contei o que não deu certo. E eu acho que até na época, na ocasião, foi até bem comentado, né, Elias? Então, aham, nem sempre a gente vai ter sucesso em algo que dá certo, né? O que que é dar certo? Eu uhum, acho que a minha jornada ali deu certo, né? aham. Também. Não, Aí fui para a Antártica, você... exato. O Digão estava lá, foi a palestra dele, verdade. Foi para o Hospital Boldrini, né? Isso, exatamente. Foi para o Hospital Boldrini Ah, em Campinas. você chegou até agora Shep, que é do lado ali, mais 2 horas chegava Eu estava e não tem... uma hora do campo base, né? Isso, e não tem muita diferença, assim, visualmente de onde você estava para onde chegou. Então, praticamente estava lá, né? E, Estava nossa, que lá, estava lá. fantástico. Adorei a história, adorei como você contou. Fantástico isso. É, realmente você viveu a história e depois, né, foi atrás. Isso é muito legal. É que a gente estava Aqui, falando e você comentou, né? É bom ter esses sonhos, né? Essas buscas, ou hobbies, né? Então, para você viver uma vida talvez mais interessante, né? Olha onde o livro te levou, né? O livro te levou para Antártica, para Dublin, para vários lugares. Então, isso é Me demais, né? levou, me levou a ser médica na Antártica, né? Porque eu juntei a paixão com a profissão. Então, eu estou nos 12 últimos anos investindo pesado, né? Recurso Uhum, financeiro, físico, todos os recursos possíveis e imagináveis em medicina de expedições aéreas remotas, focada em medicina polar. E uhum, jamais achei, falei, se não der certo, se der, e finalmente deu, né? Então, um ano mais ou menos eu fui convidada para trabalhar nessa expedição, tive esse tempo para me preparar, e acabei de voltar e torcendo também para, né, esperando aí próximos, os próximos passos. Mas uma coisa que eu ainda quero fazer muito, e quem sabe aí vamos lançar aí o desafio, Elias, escrever um uhum. livro aí com extremos, né? Vamos lançar aí um livro sobre essas histórias antárticas.
Oh, topo. Tá faltando o Extremos lançar a Antártica, hein, Elias? Exatamente. E é um dos meus sonhos também, né? Quando você comentou isso, eu falei, eu sou apaixonado, adoro, mas é muito caro, né, pra mim. Mas é aquilo lá, né? Também pra você era caro, mas você fez acontecer, né? Fiz acontecer, Elias, eu vendi carro, eu fiz empréstimo, uma foi Hum, com 50% de desconto, eu fui uhum, trocando sonhos, né? Assim, eu isso. deixei de ter uma casa mais bacana, eu deixei de ter um carro mais bacana para trocar sonhos, né? Eu é, acho que é importante a gente também pensar assim, mas realmente é uma coisa, as viagens ainda para a Antártica são muito caras e a gente, ainda mais agora com a alta do dólar, né? A gente tem visto aí mais dificuldade ainda. Eu gostaria, eu adoraria que todos pudessem ter a oportunidade de visitar a Antártica. Adoraria. Boa, muito bom. E eu sempre, quando eu pensei, né, se um dia eu fosse pra Antártida, eu queria passar na Geórgia do Sul, né? Não adianta só ir lá na Antártida. E você Era fez o meu isso, né? sonho, exato. Mas ela não é uma viagem, a Geórgia do Sul, muito para iniciantes, no sentido, não a gente, tá? Mas para, por exemplo, o turista que quer ir para a Antártica ver a wildlife, ver animais, ver gelo, ver. E aí eu recomendaria muito a Península e o Uhum. Plus, a Geórgia do Sul, porque a Geórgia do Sul tem uma vida tão rica, né? Mas são 4 dias para chegar lá, tem o Drake, é um perrengue. Mas depois que você chega lá, você, né? É que nem aquela história da montanha, né, Elias? O que que eu estou fazendo aqui, né? É, exatamente. Passa e você está lá de novo na próxima temporada. E são os significados, né? Pra quem leu muito sobre, né? Quando você chega lá, você sente mais, né? Mesma coisa com o Trek do Everest. Sempre sonhei em fazer o Trek do Everest, li muito, e quando eu tava lá, é surreal, né? Você fala, pô, mas é verdade isso? É um transe, né? É um êxtase. É, A gente realmente se sente um personagem, né, daquela história e estamos criando a nossa história, né, Elias? Estamos escrevendo exatamente. uma história também. Você é um exímio Exatamente. contador de histórias dos seus livros, né? Eu acabei Hum. escrevendo depois, né? A história do Everest, do meu trek, né? Exato. Exato. Obrigado. Dani, outra coisa que a gente ia falar, que a gente já falou bastante até dos livros, né? Uhum. Sugeriu a leitura para os ouvintes, né? Que um deles, né, que foi o primeiro, eu falo que você falou que você dá de presente para todo mundo, da Caroline Alexander, né? O Endurance, né? Um livro de capa marrom, né? Parecendo assim, couro, né? E tem a foto do Frank Hurley. E esse livro aqui dá para dar até de presente de casamento, de padrinho. Se é padrinho, pode dar que vai, Vai agradar, vai agradar. vai É um livro que agradar. também não é barato, né, Elias? Não tem mais livro barato, né? E é um Eu livro nem sei físico. Acho que se. esse livro, não leiam esse livro virtualmente. Eu recomendaria muito que pegassem na mão, guardassem, porque é uma obra. Ah, mas falando sobre livros, assim, falar aqui rapidamente, então, os livros sobre Endurance, o Shackleton escreve South, publica em 1919. Uhum. Depois de 40 anos, vem o Alfred Lansing e lança A Incrível Viagem de Shackleton, que também é uma pérola. E é um livro mais fácil de ler do que o da Caroline, ele é mais fluida a leitura. Porém, ele Uhum. não tem tantas ilustrações. Eu acho que a Caroline Alexandra foi muito feliz em 98, então veja a linha temporal. Foi 40 anos para o Lansing lançar, depois quase mais 40 para a Caroline lançar, né? Então Uhum. são quase 80 anos depois que a Caroline lançou, e ela foi muito feliz, porque além das fotos do Hurley, no final ela escreve o que aconteceu com cada um dos 28, como é que foi o fim da vida deles. Uhum. Então, aí em 2002 a gente tem a editora Allegro lançando então a coletânea Mundo Afora, e depois a gente tem os livros, então todos os outros, a maioria em inglês, mas eu gosto muito, comentei com você, quem puder também ler, Shackleton, Uma Lição de Coragem, tem em português, é da Margot Morel, foi lançado em 2002, e ele fala justamente sobre a liderança, são aspectos do fator humano da expedição do Endurance. É muito interessante. A gente tem N biografias, né? Atualmente eu estou lendo a biografia do Robert Mill, eu comprei a biografia talvez a melhor, né, do Shackleton, foi lançada em 1922, através de cartas, né, que ele trocava com a esposa do Shackleton.
Mas tem várias outras. O Randolph Fiennes lançou uma em 2020. O Randolph Fiennes, para quem não sabe, é o maior explorador ainda vivo, né? Com várias conquistas de montanha, de Polo Norte, de Polo Sul no currículo. Então, acho que eu espero que, né, sempre tenhamos livros novos e vira e mexe, Elias, aparecem livros sobre o Endurance. Recentemente eu li também o inglês de um americano que ele conta que o pai dele sempre contava do Shackleton para ele, ele conta sobre a doença do pai, a morte do pai, como o Shackleton e o pai, a história se conectavam. Também é um livro muito bonitinho. Então, é muito impressionante. Acho que eu te contei, a primeira vez que eu fui para a Irlanda, lá para o Shackleton Auto School, eu voltei com 40 livros na mala, sendo parada no aeroporto, investigada. Então, assim, eu sou realmente uma entusiasta, né, da literatura polar. Legal, esses 40 livros aí, muito bom. Eu fui também uma vez, passei lá em Madrid, na Desnivel, né? Que é uma livraria, eles têm site também. Também voltei com vários livros, mas nem tanto assim, Dani. Exagerei um pouquinho. Confesso que eu exagerei um pouquinho. Eu acho que eu trouxe uns 10. Fantástico isso. Uma coisa interessante que você comentou, né, do lance dos 100 anos depois, que aí eles encontraram o Endurance, né? E quem tava nesse barco era o Jimmy Chin, né? Que acho que fez o documentário depois. Eu não sei se o Jimmy Chin tava no barco ou ele fez o documentário depois. Não, ele não estava, ele participou do documentário depois, porque foram Tá. várias frentes, né, em vários locais. Mas o Uhum. documentário é muito primoroso. Eu acho que o que chama atenção nesse documentário, que eu fiquei extremamente embasbacada, que eles usaram inteligência artificial com a voz dos tripulantes, inclusive a voz do Shackleton, falando frases. Então, eles pegavam lá frases, que obviamente eles não falaram, mas eles pegaram frases do livro e transformaram com a inteligência artificial de frases que o Shackleton havia falado em algumas palestras gravadas, né? Então, eles tinham o documento do Shackleton já falando gravado e pegaram de quem já tinha, acho que deu para entender, não sei se deu para entender, não. Documentos que eles já tinham de pessoas falando gravados, eles pegaram esses registros e criaram frases com o tom de voz dessas pessoas usando inteligência artificial. Então, durante o documentário, o Hurley fala, o Shackleton fala, né? Não me lembro quem mais, mas você fica impressionadíssimo, né? Com Então, a tecnologia, onde a gente. Como é que foi? O documentário é muito legal, né, Elias? Você gostou? isso, adorei, adorei. E eu assisti pela sua dica, né? Tinha acabado de lançar, né? Mas acho que já tinha passado uma semana, você já deve ter assistido nos primeiros dias. Aí você comentou, aí você comentou comigo, eu falei, deixa eu ir lá assistir. Aí você encontra ele no Disney Plus e o nome é Endurance e quem produziu foi a National Geographic. Eu comentei do Jimmy Chin, que ele fez o documentário, né? E o barco foi descoberto 100 anos depois, porque o Jimmy Chin estava no Everest 100 anos depois e encontrou a perna do Irvine. Não, isso foi outra. Não, como é que pode, Elias? Como pode? Como, é que- como pode um negócio desse? Cara, e outra, é É, o seguinte, só spoiler aqui, né? Mas já que eu comentei, e só isso, ele mostrou a foto e comentou alguma coisinha, não se falou mais nada. Mas logo, quando é assim, né, né, Dan? Já deve estar preparando o documentário, né? com certeza, e assim, muito, muito você sabe, né? Acho que você leu o Fantasma do Everest, realmente essa história é outra história. Mallory Irvine, acho que é outra história que nunca vai Acabar, né? acabar de falar, também fez 100 anos, né, em 2024. E a câmera, né, Elias? Quem sabe vai encontrar a Kodak do Irvine, Que é porque assim, também, que eu anotei aqui, na hora que você falou que eu não sabia dessa história, que é uma Kodak também, igualzinha. Quer dizer, não sei se é uns igualzinha anos do depois. Hurley, é Isso, igualzinha do é uma Hurley, Vest Pocket. mesmo modelo, igualzinha. Isso. E a Kodak disse que, se eles acharem a câmera, eles conseguem recuperar e revelar os filmes. Porque, né, a E gente aquele. tem que falar aqui para os ouvintes também, se essa câmera for achada, vamos supor, e revelem os filmes, eles podem provar que realmente
Mallory e Vine estiveram no cume do Everest antes do Hillary, né? Isso. Então, lendo o livro Fantasmas do Everest, a gente pode pensar que sim, né, Elias? Eu acho que essa é a impressão que fica. Mas existe um documentário também, procurem, tem um documentário bem legal da BBC, quando o Conrad Anker acha o corpo do Mallory, né? 75 anos depois da morte, e é muito, muito, muito emocionante. Quando, então, ele encontra o pé do Irvine, como é que pode um negócio desse ali? 100 anos depois, então, olha só os milagres, né? 100 anos depois o Endurance, 100 anos depois o Irvine, que coisa impressionante, né? Por isso que a gente precisa continuar falando desses homens, dessas histórias, desses livros, desses feitos extraordinários, né? Sim, fantástico. Ô, Dani, faltou alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? Olha, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, Elias, se isso for, né, combinado aqui entre a gente, porque a gente nunca vai parar de falar, né, Elias, sobre isso, então acho que a gente abordou quase tudo. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz quando você me disse que faria um podcast sobre endurance, acompanhei os outros, a pior viagem do mundo, adorei, e desejo muito sucesso para você nessa fase aí dos podcasts, falando dessas expedições, coisa que você faz muito bem. Legal, Dani. Obrigado. Eu realmente fiquei surpreendido com você contando a história. Parece que eu estava vivendo tudo de novo. Ainda mais legal, né? Porque no livro eu li, né? Agora eu estava ouvindo você contar. Eu falei, nossa, eu estava que nem um ouvinte agora. Eu fiquei quietinho aqui. Eu tinha tudo anotado. Falei, uma hora eu vou entrar aqui. Eu falei, imagina, ela falou tudo sozinha. Muito Só bom, sem falar disso, né, Elias? Praticamente. Legal, Dani, obrigado mesmo. E pessoal, quem quiser acompanhar, sempre a Dani tá publicando coisas sobre isso, é Literatura de Aventura lá no Instagram. E lá no Extremos também tem alguns artigos dela, na aba lá, colunista, navegação, aí você vai encontrar o nome dela lá, Dani Silvestre, e aí vocês podem acessar e ler os artigos dela, o podcast também vai estar lá também. Obrigado, Dani. Até a próxima. Obrigada, Elias. Um abraço a todos. Até.